Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento estou aqui, Senhor amado, orando ao Senhor. Em primeiro lugar, Pai amado, quero pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando neste momento. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho pedir que assim, Pai amado, como músico, utilize o instrumento de corda, de percussão e o instrumento de sopro para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Eu venho pedir ao Senhor que venha, Pai amado, neste momento usar a minha vida como instrumento nas suas mãos. Porque, Pai amado, um instrumento musical sem um maestro, sem ser amado uma pessoa que toca, sem um músico, ele não serve para nada. A guitarra não faz som por conta própria, o violino não faz som por conta própria, a bateria não faz som por conta própria, mas ele precisa de um músico, de alguém, ser amado, que use este instrumento para fazer a nota musical e o som que ele quer. Então, Pai amado, neste momento, eu venho me colocar nas suas mãos como instrumento. Que não seja, ser amado, Diego falando, Diego pregando, que não seja, ser amado, o discípulo falando o que eu quiser, mas seja o Senhor usando este instrumento. Eu peço agora por o Espírito Santo que venha tomar os meus pensamentos, venha tomar minha força física, venha tomar minha respiração, venha tomar os meus batimentos cardíacos, venha tomar a minha voz, venha tomar tudo que compõe este instrumento para falar com as pessoas, para transmitir o som, para transmitir a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Neste momento, Senhor amado, eu venho pedir ao Senhor, venha falar conosco, não de uma forma normal, mas de uma forma sobrenatural. E que assim, Senhor amado, dessa forma, pessoas sejam atingidas, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam, Senhor amado, transformadas. E que não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas que seja, Senhor amado, a sua mensagem chegando nos corações, através do ouvido deles e descendo ao coração. Transforme a palavra de hoje, o estudo de hoje, em sementes, para abençoar a cada vida. É o que eu te peço e te agradeço. A minha parte está sendo feita de disponibilizar, como o Senhor Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, Senhor amado, leve a sua palavra e que o Espírito Santo venha plantar essas sementes nas terras que precisam ouvir essa palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhora. Mateus capítulo de número 4, versículo 1, antes do título, nos diz assim: a tentação de Jesus. Versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo de número 5. Então o diabo o transportou para a cidade santa. Repito. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Versículo de número 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos,
para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E assim, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você acabou de ouvir a leitura dos versículos que estaremos estudando hoje. Hoje estaremos estudando Mateus capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, que o título diz: A Tentação de Jesus. Este é o estudo que estaremos mastigando já já. Ok? Mas antes, quero convidar você a se inscrever no canal e clicar no sininho para você que está no YouTube, ok? Se inscreva no canal e clique no sininho e também deixe o seu like. Para você que não sabe, o nosso canal, o projeto Quero Conhecer Jesus, traz para você estudos bíblicos todos os dias. Exatamente às 7h07 da manhã, nós disponibilizamos estudos bíblicos 100% gratuito, de domingo a domingo. Todos os dias tem pelo menos um estudo novo aqui no canal. Então quero pedir o seu apoio, a sua parceria e me ajudando a bater a meta de 500 likes neste vídeo. Irmão, não deixe de clicar no like porque isso nos ajuda bastante. E antes de continuarmos o estudo aí, quero convidar você a deixar nos comentários a sua opinião, a sua crítica ou a sua dúvida. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, porque vamos estar respondendo as suas dúvidas. Teve uma crítica, um elogio, uma opinião? Deixe nos comentários, porque queremos melhorar a cada dia e contamos com você para isso. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Dado todos os recados, vamos agora para a parte da mastigação dos estudos de hoje, onde vamos mastigar versículo por versículo. Vamos lá. Estudo de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus começa agora. Vamos lá então, começando pelo versículo de número 1, mas antes, pelo título, a tentação de Jesus. O que nós entendemos, o que nós podemos mastigar, aprender com esse título, a tentação de Jesus. Sabemos que Jesus foi enviado de Deus para a época de Israel, a qual ele seria tentado, não só dessa vez, mas todo o ministério de Jesus, ele passou por testes, ele passou por tentações, ele passou ali por situações que ele deveria fazer escolhas. E até o Filho de Deus, Jesus Cristo, também teve que decidir fazer escolhas. Neste texto, nós vamos aprender o que o ser humano pode escolher por conta própria, o que o diabo nos oferece e também os planos de Deus. Vamos lá? Então, o título, A Tentação de Jesus, nos deixa claro que até mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, foi tentado. Tentado, também podemos dizer que foi testado para fazer escolhas. Já pensou se Jesus tivesse falado sim para uma das tentações que o diabo trouxe para ele? Já pensou como é que seria a história de Jesus se ele tivesse aceito as propostas que o diabo fez? Pense nisso. Vamos para o versículo de número 1. O versículo de número 1 nos diz assim: Então foi conduzido Jesus
pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos lá. Uma das coisas que eu não sei se você já teve o prazer de aprender é sobre a palavra Espírito. Quando você lê a palavra Espírito com E maiúsculo, significa que é um espírito vindo da parte de Deus, ou seja, um espírito com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito, não é qualquer espírito, não é um espírito humano, não é um espírito vindo das trevas, digamos assim. Quando você vê a palavra Espírito com E maiúsculo, quer dizer que é o Espírito de Deus. Certo? Então, no começo do versículo de número 1 diz: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O que isso significa? O Espírito de Jesus, o corpo de Jesus, foi levado, foi convidado, certo? Foi conduzido. O que significa conduzido? Sabe quando você está em um local e você sente assim, olha, vai embora. Vai embora. Ou você está indo para algum local e você sente, volta para sua casa. Ou você sente, não vá por essa rua, vai pela outra rua. Não passe aqui agora, não faça isso. Isso quer dizer o quê? O Espírito está te conduzindo. Comigo já aconteceu algumas vezes, com você já aconteceu de você às vezes se planejar para ir para tal local, e você quando está indo para esse local, você sente de não ir mais. E volta para sua casa e depois chega a notícia que aconteceu um acidente e que você, né, somando ali o horário, o momento que aconteceu aquele acidente, poderia ter sido com você. E você foi avisado ou conduzido pelo Espírito para não ir para aquele local naquela data ou naquela hora. Jesus foi a mesma coisa. Ele foi conduzido, levado para o deserto. E indo para o deserto, ele já tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Ser tentado pelo diabo. Exatamente. Eu vou pedir para você prestar muita atenção no estudo de hoje. Existem pessoas que pregam, ensinam por aí que você, por ser cristão, não vai ser tentado. Não vai passar por dificuldades. Não vai ser testado. Você não vai passar por problemas. Jesus te chamou e Ele morreu na cruz por todos os seus problemas, por todas as suas dores, por tudo que você poderia passar de dificuldade. Jesus já morreu, já levou na cruz. E eu vou te provar, neste versículo, nessa passagem bíblica, que isso é mentira. Vamos para o versículo de número 2. Versículo de número 2 nos diz assim: E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Preste muita atenção. Jesus foi levado para o deserto para ser testado ou tentado pelo diabo, certo? O versículo 2 começa assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Nessa passagem de Marcos, ou de Mateus, né, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós não vamos ter o detalhe se Jesus jejuou água e comida, ou se ele jejuou apenas comida. Não vou entrar no detalhe, porque o texto não nos fala nada. E os estudos que eu trago para você é analisando, mastigando o versículo, o texto, a passagem que estamos lendo. Se a passagem não fala que Jesus não comeu, mas bebeu água, ou se Jesus fez jejum de água e também de comida, se o versículo, a passagem não fala sobre isso, eu não vou trazer versículos ou ideias ou passagens de fora deste texto para o texto. Não vou acrescentar nada. Vamos analisar o texto friamente, ok? Versículo 2 diz então que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois dele fazer 40 dias e 40 noites de jejum, teve fome. Não diz que ele teve sede. Teve fome, ok? Então imagine você no deserto, 40 dias e 40 noites, certo? Ou seja, 40 dias completos. E nesses 40 dias você de jejum. Quanto tempo você já fez de jejum? Me diz aí nos comentários do nosso vídeo. Coloca aí. Quantos dias você já conseguiu fazer
de jejum. Vou ser sincero pra você, eu nunca consegui ficar 24 horas de jejum. Já cheguei muito próximo, mas 24 horas eu nunca consegui. E agora Jesus ficou 40 dias. Para as nossas datas, né, para o calendário de hoje, são 30 dias ou 1 mês e 10 dias de jejum. E depois disso ele teve fome. Vamos ao próximo versículo. Versículo de número 3. Diz assim: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, o tentador, no caso o diabo, ele já estava à espreita, já estava observando. Estava vendo lá um homem no deserto. Ele não viu o homem comendo. Então ele deduziu, digamos assim, que ele estava de jejum. Por quanto tempo? Não sei te dizer. Não sei há quanto tempo que o diabo estava à espreita. Não sei há quanto tempo que o diabo estava observando Jesus. Mas, quando o tentador, digamos assim, lhe foi concedido a oportunidade de tentar testar aquele homem, a primeira coisa que o tentador fez foi o quê? Chegou perto dele e disse assim: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E o diabo aqui, ele não está perguntando se Jesus quer. Ele apenas disse: vamos lá! Se você é mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, tentou. Testou. O diabo deduziu que ele estava com fome, como o texto nos diz lá no versículo 2. E ali então, o diabo fala para Jesus isso: ó, transforma aí em pedra, ó, em pães aí e come. E se alimenta. Aí a primeira pergunta que eu já deixo para você no estudo de hoje: quantas vezes o diabo fez a mesma coisa com você? Quantas vezes você estava passando por uma situação de dinheiro, talvez de emprego, algo que você precisava resolver este problema? Jesus tinha um problema. Qual era o problema que Jesus tinha? Fome. Você talvez o seu problema, vamos supor que era dinheiro. E de repente o tentador chega em você e fala assim: olha, vai ali, ó, pega aquela pirataria, vende aquela pirataria, vai lá, faz isso aqui, ó. Olha lá, ó, tem o celular ali, ó, vacilando, ó, o dono do celular deixou ele ali em cima do banco, deixou num local lá, vai lá, passa de rapidinho assim, pertinho, põe, pega, joga no seu bolso e vai embora, depois você vende, você vai ganhar um dinheirinho. Você precisa de dinheiro, não precisa? Você quer dinheiro, não quer? Vai lá. É a oportunidade que você tem. Isso que eu te falei, de precisar de dinheiro e tentar ganhar esse dinheiro de maneira errada, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. O diabo testou ele, tentou ele, falou: ah, você precisa, eu sei que você tá com fome, vamos lá, transforma as pedras aqui em pães. E aí vem a resposta de Jesus. Vamos ao versículo de número 4. Versículo 4. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas poxa, Diego, é errado? Seria errado Jesus transformar as pedras em pães? Mas qual era o erro? Eu não estou entendendo por que seria errado. Por que Jesus deu essa resposta para o tentador? Por quê? Qual é a diferença? Qual é o problema? O problema não é transformar a pedra em pães. O problema é obedecer a algo que o diabo disse, que o diabo te pediu. Repito, o problema não é transformar pedras em pães. O problema é fazer algo só porque o diabo disse. É você aceitar a opinião, é aceitar a ideia do diabo. Preste atenção. Jesus nos ensina nesse versículo 4, já vou explanar ele, já vou te explicar ele. Jesus nos ensina no versículo 4 que nada que vem do diabo, nem que seja a ideia, presta.
Exemplo, vamos para o Antigo Testamento. Exemplo foi a ideia que a cobra, digamos assim, né, deu para Eva. A ideia que a cobra deu para Eva, né, que no caso o diabo ali, o tentador, falou para Eva, vai lá, come aqui. A cobra não obrigou a Eva a se alimentar. A cobra apenas deu a ideia. E o que aconteceu? O que poderia acontecer se caso Jesus aceitasse a opinião do diabo, transformasse as pedras em pães e se alimentasse? Jesus estaria aceitando uma sugestão do inimigo. Vamos mastigar o versículo 4. Ele, porém, no caso Jesus, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então preste atenção no que Jesus disse. Jesus aqui, na minha opinião, ele está revelando o que vai acontecer lá no versículo 11. O que vai acontecer no versículo 11? Já já eu vou te explicar. Mas Jesus, ele avisa para o diabo, tá escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você se alimenta, você vive de palavras, você come palavras? Não, ninguém come palavras. Mas imagine que Deus, de repente, faça igual fez com Elias, a qual Deus foi lá e, digamos assim, deu ordem, falou para os corvos, né? Para os pássaros, para os animais ali alimentarem o profeta. E ali o profeta foi alimentado pelos corvos. Ou seja, quem deu a ordem? Quem falou com os corvos ali para alimentarem o profeta? Já pensou nisso? Então o que Jesus está falando aqui é isso. Não é que você vai se alimentar de palavras que Deus fala. Não, é porque Deus é tão poderoso que ele pode falar para um pássaro, ir lá buscar comida, buscar pão e trazer para você. Se você for fiel a Deus. Preste atenção. Aceitar algo do diabo, nem que seja uma opinião, uma sugestão, você não deve aceitar isso. Nada que vem do seu inimigo é bom para você. Por isso que o nome dele é o quê? Tentador, inimigo, coisa ruim, sei lá qual é o nome que você dá. Por isso que ele está sempre nos tentando, nos testando. E Jesus deixa claro, tá escrito lá, amigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, se Deus tivesse falado para Jesus, transforma essas pedras aqui em pães, fala para as pedras aí, pedra, se transforma em pães, e Deus tivesse falado isso para Jesus, com certeza Jesus tinha feito. Mas vindo do diabo, eu não quero não. E você? Continuando. Versículo de número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Exato. Então o diabo, depois que recebeu aquela resposta de Jesus, imagino eu que o diabo olhou assim e falou, ih, rapaz, esse daí não vai ser fácil não de tentar ele, viu? De pegar ele não, hein? Ele tá com fome. O primeiro teste que o diabo fez com Jesus foi o quê? Atingindo ele na ferida. Qual era a ferida de Jesus? Um buraco no estômago, que significa fome. Não deu certo. Vamos lá, continuando. Versículo 5. No começo diz, então o diabo transportou a cidade santa. Qual é a cidade santa? Qual? Exatamente. Foi transportado para lá. E chegando lá, o diabo o transportou até o pináculo do templo. Pináculo significa a parte mais alta do templo. Exatamente, pináculo do templo. Ou seja, a parte mais alta, a parte superior. Por que que o diabo fez isso, irmão? Posso te explicar, mas vou te falar no próximo versículo. Primeiro aqui vamos mastigar um pouquinho mais. O diabo transportou, mas, Diego, o diabo tem poder de transportar? Ou de teletransportar? A Bíblia diz que sim. O diabo ali então transportou. Então o diabo o transportou à cidade santa. Ou seja, o diabo ali
juntamente com Jesus, foi levado para outro local. Lembrando, eles estavam no deserto e foram transportados para a Cidade Santa, um lugar muito longe do deserto. E lá ele foi para a parte mais alta do templo. É o que a Bíblia está nos falando, certo? Continuando. Versículo de número 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só! O diabo conhece, né, as escrituras, não é? O diabo sabe do que ele está falando. Mas posso te fazer uma pergunta? Você é daquele tipo de crente, pessoa, que só porque alguém está falando e começa a falar versículos de cabeça, né, sem ler, memorizou versículos, começa ali a vomitar versículos. Ô, Diego, mas como assim vomitar versículos? Vomitar a palavra de Deus? Ué, veja que a passagem bíblica, a passagem de Deus, como dizem, as escrituras está saindo da boca do diabo. Quer uma boca mais suja do que a boca do diabo para isso? E o diabo está tentando convencer Jesus que está escrito. Ele fala assim, ó, vai lá, salta daí, pula daí. Tá lá escrito, irmão, leia comigo aí, ó. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, mergulha, vamos lá, se joga. E o diabo disse, né, porque está escrito. Ou seja, o diabo conhece. Imagine que esse tentador, esse diabo, chega até você, vai conversar com você. Oh, vem aqui. E ele te transporta para o prédio mais alto do mundo. Se eu não me engano, é lá em... esqueci o nome da cidade lá, né? Lá na onde tem petróleo, essas coisas. É Dubai, se eu não me engano é Dubai. É o prédio mais alto do mundo. O diabo te leva pra lá e fala assim, ô... fulano, pula aqui, ó. Porque tá na Bíblia, tá na Bíblia. O diabo chega em você e fala assim, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vai lá, meu amigo, pula daí. Se joga de cabeça que vai vir um anjo para salvar você, faz isso aí. O diabo fez a mesma coisa com Jesus. E aí, Jesus aceitou? Ou não? Por que o diabo disse isso? Porque o diabo estava demonstrando para Jesus que ele conhecia as Escrituras. A minha pergunta para você hoje é, você conhece as Escrituras? Eu vou te provar que Jesus conhecia. E vou te provar que não é porque alguém está vomitando versículos, falando que tem base bíblica para pregar o que ele está falando, ou falar o que ele está, né, ali ensinando. Não é porque eu dei bases bíblicas que eu sou de Deus. Porque o diabo está dando base bíblica para Jesus, para ele se jogar, para ele se suicidar, tirar a própria vida, ou tentar tirar a própria vida. Já pensou se Jesus resolvesse atender ao segundo pedido do diabo? O que poderia acontecer com o cristianismo? E será que existiria o cristianismo se Jesus tivesse aceito? Se caso alguém chegar em você e te falar assim, ô irmão, tá escrito, ó. Ô irmão, tá escrito aqui, ó. Aquele que der, né, um copo de água para os meus, esse terá ali, né, um benefício. Alguém chega em você e fala assim, ô irmão, me doa aí R$1.000, porque aqui tá escrito, ó. Aqueles que ajudar os meus vai receber um galardão. Vou te fazer uma pergunta muito interessante. Para você, salvação e galardão tem diferença? É a mesma coisa, sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu vou te responder nos comentários deste estudo, ok? Então vamos lá, versículo 6, o diabo mostrou para Jesus que ele conhecia a palavra, certo? Mas e Jesus nessa, hein? Vamos ler o versículo 7.
Disse-lhe Jesus. Ah, meu amigo, também está escrito. Meu amigo não, né? Não está escrito isso aí não. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, irmão? Poxa, o diabo falou que está na Bíblia. O diabo tem base bíblica para falar para Jesus tentar se suicidar, tirar a própria vida. E por que Jesus não aceitou o profeta diabo, o profeta tentador, o pastor, né, da tentação, o apóstolo, conhecedor da Bíblia? Exato! Oh, mas ele falou a Bíblia, irmão. Ele citou a Bíblia, por que você não cumpre? Se o diabo conhece a Bíblia e testou Jesus, quem disse que pessoas por aí não estão testando você, usados pelo diabo, para ver se você conhece quem é Deus? Jesus conhecia quem era Deus, porque Jesus disse lá, oh, mas calma aí. Calma aí. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo falou para Jesus se suicidar, tentar o suicídio. Você que conhece a Bíblia sabe o que poderia acontecer. Se você tentar se suicidar, para onde que você vai? E se Jesus tentasse o suicídio, será que os anjos iriam ali salvar Jesus? Ou será que o ministério de Jesus acabaria ali? Lembrando, quem deu a dica, quem pediu, foi o diabo. Se o diabo pedir para você algo, você faz? Eu, sinceramente, não quero nem papo com o diabo. Nem mesmo para ele ir falar assim, ó, vá lá, testa aí, ó. Vá lá, ora aí, para que Deus te dê um prato de comida aqui agora. Se veio do diabo, irmão, desculpa aí, mas eu passo. Para começar, não quero nem ele perto de mim. E você? Versículo de número 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Eita, agora vamos entrar na parte mais gostosa, porque pelo menos eu gosto, né, dessa passagem. Essa é a parte que eu mais amo. Por quê? O diabo novamente, de novo, né, novamente de novo quer dizer a mesma coisa, transportou, ou seja, o diabo e Jesus de novo foram transportados para outro local. E tem gente que fala por aí que o diabo não tem poder, né? Tem gente falando aí, não sei se é na sua igreja ou que igreja que é, né, ou até na rua, sei lá, na internet. Falam por aí que o diabo não tem poder nenhum. Mas o diabo tá transportando Jesus de um lugar para o outro. E não tem poder o diabo? Mas vamos lá, vai. Na minha opinião, ele tem. Tá? Mas se você acha que ele não tem poder, então, irmão, eu não tô entendendo essa passagem aqui do diabo ter o poder de transportar Jesus de um lugar para o outro. Mas vamos ao versículo. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Então eles saíram do pináculo do templo e foram para um monte alto. Ou seja, qual é o mais alto, uma montanha ou o pináculo do templo? O pináculo, ele é alto, mas não é tão alto quanto uma montanha. O diabo então levou Jesus para um lugar mais alto ainda, muito mais alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Imagina, hein? Que monte era esse? Não é? Imagine que o monte era muito, muito, muito alto. Para mim, o diabo, além de transportar Jesus para um monte muito alto, ele ainda usou os poderes que ele tem para mostrar para Jesus os reinos do mundo e a glória desses reinos. O que é as glórias desses reinos? Existiam reinos naquela época, como existe até hoje. Reinos, por exemplo, os Estados Unidos. Ele tem reino, ou seja, ele tem glória. Qual é a glória dos Estados Unidos? Hoje os Estados Unidos é o principal país do nosso planeta, certo? A China é poderosa? Sim, mas os Estados Unidos têm uma glória que a China já não tem. Se o diabo mostrasse a China para Jesus, ele mostraria um país que
tem muito poder, muita glória na área de tecnologia. Os Estados Unidos não só em tecnologia, mas em outras áreas. Por exemplo, o dólar, né, o dinheiro dos Estados Unidos vale muito mais do que o dinheiro da China. Só vou te dar um exemplo para você entender quais foram as glórias que o diabo mostrou para Jesus desses reinos do mundo. Então, imagine o diabo levando Jesus para Dubai, né, se fosse nos dias de hoje. Chegando lá, a cidade mais rica do mundo. Dubai é considerada a cidade mais rica e a cidade que tem coisas lá que não tem nenhum outro lugar do mundo reunido. Os carros mais caros, os prédios mais caros, as empresas mais caras, tudo de mais caro. Os prédios mais caros. Lá em Dubai, por exemplo, eles construíram uma cidade inteira no meio do oceano. Algo que pouquíssimas cidades no mundo fizeram isso. Imagine o diabo levando Jesus até lá em Dubai, ou trazendo, né, Dubai até Jesus, a visão de Jesus olhando e falando, olha só, escolhe aí qual que você quer. Quer a Índia? Quer a China? Japão? Estados Unidos? Claro que naquela época não tinha os países como é hoje, mas eu estou apenas te dando uma explicação das glórias que o diabo mostrou para Jesus. Me diz uma coisa, se o diabo mostrasse para você um carro que vale vale $1 milhão ou $1 milhão, você aceitaria a sugestão do diabo? Porque na sequência, né, o diabo mostrou no versículo 8 tudo isso para Jesus, e na sequência veio o golpe. Exato, veio o golpe. Jesus foi transportado para um monte muito alto, e ali a glória dos reinos do mundo foi mostrada a ele. Por quê que o diabo mostrou? Por quê? Qual razão? Motivo? Vamos ao versículo 9. Versículo 9 diz assim, ó: E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Repito, versículo 9. E disse-lhe, o diabo disse, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Me diz uma coisa, irmão, se você recebesse essa proposta do diabo, você aceitaria? Sim ou não? Vamos recapitular a proposta, hein? O diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, tudo que o mundo tinha, esses reinos. O diabo disse, é simples, é só você se prostrar e me adorar que eu vou te dar tudo que eu te mostrei. Tudo, vamos lá, tão fácil, ajoelha aqui, se prostre diante de mim, que eu vou te dar tudo isso daí. Você gostaria de ter todo o dinheiro que os Estados Unidos têm? Toda a tecnologia que a China tem? Sim ou não? Aceitaria? Vamos ao próximo versículo, para mim te dar essa resposta, ok? Versículo 10. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Meu irmão, Jesus não aceitou, não. Aí você fala assim, Diego, mas por que Jesus não aceitou, Diego? Aí antes de eu te responder por que Jesus não aceitou, eu vou te perguntar. Imagine que você está passando por dificuldades financeiras. Talvez você tenha o sonho de ter uma casa, talvez você tenha o sonho de ter um carro, talvez você tenha o sonho de ter uma tranquilidade financeira, dinheiro no seu bolso, dinheiro na conta, para você fazer uma compra e sem se preocupar com o valor da compra. Você comprar as coisas, né? Por exemplo, precisa trocar o gás. Você vai lá e compra no dinheiro, paga à vista, resolvido o assunto e pronto. Exato. Imagine que de repente você quer ter ali um salário de 5, 6, 10 mil reais por mês. E aí você tem esse sonho, tem esse plano. E de repente o diabo chega em você assim e fala assim, vem cá. Imagine, vem aqui. Vou te ensinar uma coisa, uma tática. Eu vou te ensinar a enganar pessoas para você ganhar dinheiro. Exato. Eu vou te ensinar a enganar pessoas. E quanto mais pessoas você enganar desse esquema aqui, convencendo elas de fazer isso aqui que você quer, você vai ganhar dinheiro.
Imagine alguém propor para você assim, olha, vamos comigo em um local que eu vou te dar 10 mil reais. 2 horinhas de trabalho eu te dou 10 mil reais. E aí a pessoa chega assim e fala, ó, a gente vai roubar um banco. E eu te garanto, 10 mil reais pra você. Imagine você recebendo uma proposta dessa. Eu recebi uma proposta dessa na minha infância, quando eu era adolescente. Com 13, 14, 15 anos eu já dirigia carro. Naquela época, né? Poderia, eu conseguiria. Né, ali eu aprendi a dirigir um Fusquinha que meu pai tinha. Depois ele teve um Gol e eu aprendi. E uma certa vez uma pessoa chegou em mim, um amigo meu, disse assim, Diego, fulano de tal pediu para te convidar para fazer uma coisa. Você vai ser piloto de fuga, Diego. Exato, piloto de fuga. Eles vão te dar um carro, vai levar eles até a cidade tal, era uma cidade vizinha da onde eu morava. Eles vão parar na frente dessa relojoaria, certo? Você vai parar o carro e eles vão entrar, você vai ficar de longe esperando eles. Quando eles derem o sinal, você vem até a relojoaria e pega eles e fogem. Eles vão assaltar a relojoaria e você vai ser o piloto de fuga. E ali foi dito, no mínimo você vai ganhar 10 mil reais, Diego. 10 mil reais? Exatamente agora, há 14 anos atrás. Valia bem mais do que hoje. Serviço de 1 horinha, 2 horinhas no máximo. 10 mil reais no meu bolso. E aí, você aceitaria? Você tá precisando de dinheiro, necessidade. Você não aceitaria? Sim ou não? O que eu fiz? Falei, não, eu não faço esse tipo de coisa. Sabe por quê? Na época eu já era cristão. Na época eu já tinha intimidade com Deus. Na época eu já falava com Jesus, já era ensinado por Ele, já era guiado por Ele. Na época eu já tinha aprendido a jejuar, a orar, a ler a Bíblia. Buscava Jesus no monte, ia no monte, já ia no monte com essa idade. Com 7 anos de idade eu já frequentava monte, vigílias, já era batizado no Espírito Santo, já era usado por Deus em revelação, visão, profecia, em dons de cura e outros dons. E quando veio essa oportunidade, comigo não. Eu não quis. Segundo notícias que saíram depois, que chegou até a mim, né, meses ou anos após, eles foram com outras pessoas, comigo não. E todos morreram. Perceba que Jesus aqui fala, né, pro diabo, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O diabo dá uma terceira investida, uma terceira opinião para Jesus. E Jesus fala, vai-te, ou seja, sai fora, meu. Não, de jeito nenhum. Tô fora. Não vem com essas ideias aí, não. Jesus vai assim, não vem com essas ideias, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Antes de irmos para o versículo último, né, o versículo 11 e último dessa passagem sobre a tentação de Jesus, eu quero te lembrar algo. Lembra quando eu te falei da importância de conhecer a Bíblia? Conhecer a Bíblia para você que se diz cristão, que se diz. Vamos ver se você é cristão mesmo ou não. Você que se diz cristão, a passagem, os 4 evangelhos é para estar na sua ponta da sua língua. Os 4 evangelhos deveria estar escrito na tábua do seu coração. Conhecer a palavra, não digo a Bíblia toda, mas os 4 evangelhos, que é onde você pode falar que é cristão se você conhecer. Se você conhece os 4 livros que falam de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, se você conhecer ele, irmão, ninguém vai te enganar. Pode te enganar alguém que é de outra religião, do judaísmo, do espiritismo, até mesmo da católica ou outra religião, mas cristão, se você sabe, conhece os 4 livros que falam de Jesus, aí você pode falar que é cristão.
E se você sabe, ninguém vai te enganar. Veja a importância que é de Jesus ter conhecido as Escrituras. Aí você fala, mas Jesus era filho de Deus. É lógico que ele conhecia as Escrituras. Para você que não sabe, todos os judeus são obrigados a ensinar a palavra, né, a Bíblia, as Escrituras, para os seus filhos. Então eu posso te garantir, irmão, que José e Maria fizeram a missão deles, cumpriram a obrigação deles. Mas Jesus era Jesus, Diego, sim. Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Mas aqui em carne e osso, ele era igual a eu e você. Você também é filho de Deus. Você também é. Jesus, ele não é seu Deus. Jesus, ele é seu irmão. Eu e você, e ele, somos filhos do mesmo Pai. E Jesus disse que se nós crermos, formos fiéis a Jesus e fiel a Deus, obras maiores do que a de Jesus nós poderíamos fazer. Jesus disse, não foi? Vos dou poder sobre demônios, sobre a morte, sobre doenças. Não foi isso que ele disse, irmão? Então preste atenção, antes de entrarmos para o versículo 11. Você tem a obrigação, Diego, obrigação de conhecer os 4 evangelhos. Se você conhecer o Jesus que está escrito nos 4 evangelhos, ninguém vai te enganar. Agora, se você não conhece, você vira alvo fácil para o enganador, para o tentador, para os enganadores, para os enviados do diabo. O diabo conhece a Bíblia. E você? Quando vai começar a conhecer ela? Não a Bíblia inteira, mas os 4 evangelhos. É por isso que nós existimos. O projeto Eu Quero Conhecer Jesus está aqui para ensinar pessoas de graça, 100% gratuito, sobre Jesus. O que eu estou pregando aqui, ensinando aqui, estudando com você, você pode abrir a sua Bíblia aí e ler comigo. Se você acha que eu estou inventando alguma coisa, pegue a sua Bíblia, leia comigo versículo por versículo, e você vai ver que eu não estou aqui para te enganar. Não estou aqui para pegar a sua oferta, seu dízimo. Não estou aqui para te desviar da vontade de Deus. Não, estou aqui para te ensinar que você é obrigado a orar, jejuar e ler a Bíblia. Pense nisso. O diabo conhece a Bíblia. O Deus, né, Jesus no caso, também conhecia a Bíblia. E por isso Jesus não foi enganado. E se o diabo testasse você como ele testou Jesus? Qual seria o resultado? Diz aí pra mim nos comentários do vídeo. Tá bom? Vamos ao último versículo? Vamos lá. Versículo de número 11. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Versículo 11 deixa claro, então ali Jesus foi testado por 3 vezes. 3 vezes. O diabo testou, o diabo tentou, o diabo investiu contra Jesus, o diabo induziu Jesus, o diabo foi bíblico, mostrou, né, uma passagem bíblica, falando, olha, vai lá, faz isso aqui, ó, se joga daí do pináculo, vamos lá, vai de cabeça, mergulha aí, porque os anjos vão vir para te salvar, para te resgatar. Não, tá lá escrito. O diabo testou Jesus por 3 vezes. E Jesus mostrou que conhecia Deus e conhecia as Escrituras, correto? E por causa disso, o diabo o deixou. O diabo foi embora. O diabo abandonou Jesus. Ai, Jesus, tadinho, foi abandonado. Uma amizade dessa, uma companhia dessa, o diabo, eu não quero não. É melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Como dizem, né? Então, no caso aqui de Jesus, ele tá melhor sozinho mesmo. O diabo deixou ele. O diabo não conseguiu. Jesus passou pelo teste. Jesus passou pela tentação. E a Bíblia diz que eis que chegaram os anjos e o serviram. Preste atenção. Todo teste
tem um motivo. Todo teste tem um galardão. Todo teste tem uma explicação. Deus jamais vai autorizar o diabo a testar você só porque ele quer. Só por diversão. Eu me lembro do caso de Jó. Lembra de Jó? Jó era fiel. Jó era um homem bom. E Deus autorizou do diabo testar Jó. Então ali o Jó foi testado. O que aconteceu no final? Toda aprovação tem um galardão. Certo? Podemos dizer que Noé também foi testado. Sim. Então Noé foi testado. Deus falou assim, constrói uma arca. Ele construiu. Os animais veio, entraram na arca. E no final o que aconteceu? A família de Noé é conhecida como a família que deu sequência aos seres humanos. Deus ele tem algo para você, um motivo. Mas primeiro você vai ter que passar pelo teste. Dizem por aí que quando você precisa de dinheiro, não interessa de onde venha. Se veio e a sua solução é a sua bênção, então pega. Sim, o diabo disse para Jesus adorar ele, que ele daria todas as glórias dos reinos do mundo. Dinheiro, solução. Tá aqui, você vai ser poderoso. Às vezes alguém te oferece poder. É só você adorar. É só você se ajoelhar para mim. Infelizmente, eu vou falar isso para você. Às vezes esse que está te fazendo esse convite é um pastor. É um bispo. É um apóstolo. É um padre. É um líder de uma religião. Que está falando para você, faça o que eu tô te falando e eu vou te colocar aqui em cima. Vou te ungir a pastor, vou te ungir a presbítero, vou te ungir a isso, vou te ungir aquilo. Eu vou te dar poder também. E você vai lá e fala, sim senhor, está aqui o seu servo. E você troca a adoração a Deus por servir um homem. E este homem, se ele estiver ali disfarçado de ser humano e for o diabo, como é que fica, irmão? A Bíblia diz no versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Se você não aceitar a proposta do diabo, no final o seu galardão vai ser o quê? Os anjos enviados por Deus e servindo você. O que é que os anjos serviram a Jesus? Os anjos serviram a Jesus o que ele precisava. O que ele precisava? Se alimentar, comer. Ele estava de jejum 40 dias e 40 noites de jejum. Ele teve fome, estava com fome. Foi testado com fome e conseguiu. Venceu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, Pai amado, eu venho agradecer ao Senhor por mais este estudo de Mateus capítulo 4, onde estudamos hoje a tentação de Jesus. Quero pedir, Pai amado, que este estudo, ou o estudo completo, ou, Senhor amado, os versículos individuais, a qual estaremos também disponibilizando para cada irmão lá no canal do Explicando Versículos. Senhor amado, não importa se é por versículo ou estudo completo, eu quero pedir ao Espírito Santo que vem estar levando esse estudo, levando esses versículos para cada pessoa, no formato de semente, a qual, Senhor amado, nós estamos cumprindo aquela parábola a qual o Senhor Jesus falou sobre o semeador, onde, Senhor amado, ele lançava as sementes, onde, Senhor amado, ele jogava as sementes, e ali, Senhor amado, sementes caía na terra dura, caía, Senhor amado, na terra em pedregais, caía na terra no meio de espinhos, caía, Senhor amado, na terra que tinha pouca terra, mas também caía, Senhor amado, a semente em terra fértil. E a palavra diz que aonde caiu, Senhor amado, a
semente se multiplicou. E ali, Senhor amado, neste momento, eu venho pedir que essa semente deste estudo de hoje, de Mateus 4, seja levada pelo vento do Espírito Santo e seja depositada, seja investida, seja plantada nos corações que precisam e necessitam ouvir a sua voz. Faça, Senhor amado, com que o crescimento seja, Senhor amado, de acordo com a sua vontade e que cada pessoa venha se alimentar desta árvore do projeto Quero Conhecer Jesus, onde, Senhor amado, cada estudo nosso, cada versículo nosso é um fruto. E muitos já têm se alimentado desses frutos. Então venha, Senhor amado, abençoar em nome do Senhor Jesus. Leve aos 4 cantos do planeta aquelas pessoas que precisam, necessitam e querem ouvir. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Quero agradecer a você que chegou até aqui nesse estudo bíblico. Você que não deixou o seu like ainda, clique no like, me ajude a bater a meta de 500 likes neste vídeo. Para você que já deixou o seu like, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Para você que está me ouvindo em uma das nossas parceiras, ou dos sites parceiros, dos aplicativos parceiros, das rádios web e rádio FM, que são parceiras do projeto Quero Conhecer Jesus, ou para você que está me ouvindo em qualquer plataforma de áudio, ou até mesmo em outra plataforma de vídeo, quero convidar você a vir para o YouTube, porque no YouTube você recebe todos os dias novos estudos aqui no canal, todos os dias às 7h07 da manhã, de domingo a domingo, amém? E para você também que não é ainda, que não deixou seu comentário, não escreveu alguma coisa aqui nos comentários deste estudo, quero pedir para você, irmão, o seu comentário é muito importante para que o estudo cresça e alcance mais pessoas. Se você não escreveu nada ainda, vá agora no estudo, nos comentários e escreva: Quero conhecer Jesus. Só isso. Quero conhecer Jesus. Assim você já vai estar nos ajudando. Amém? Então, que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.